O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 276 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo o Catecismo na sua terceira parte, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão, Os 10 Mandamentos. Hoje leremos dos números 2174 ao 2179. O Dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Salmo 117. O dia da ressurreição, a nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos, no primeiro dia da semana. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Como o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Reunimo-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, após sábado dos judeus, mas também o primeiro dia, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Citação de São Justino. O domingo, plenitude do sábado. O domingo se distingue expressadamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente, a cada semana, e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Santo Inácio de Antioquia diz: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. A celebração do domingo observa a prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e constante na recordação de sua benevolência para com os homens. São Tomás de Aquino. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. A Eucaristia Dominical. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceito por excelência. Cânon 1246, parágrafo 1º. Igualmente devem ser guardados o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de Sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Também citação do Cânon 1246, parágrafo 1º. Esta prática da Assembleia Cristã data dos inícios da Era Apostólica. A Epístola aos Hebreus lembra: não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos nos animar mutuamente. Hebreus 10, versículo 25. Pseudo-Zelbe de Alexandria diz: a tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da Santa e Divina Liturgia,
terminar a oração e não sair antes da despedida. Dissemos muitas vezes: este dia vos é dado para a oração e o repouso. É o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Paróquia é determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular e seu cuidado pastoral. É confiada ao pároco como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. Cânon 515. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica, o reúne nessa celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. São João Paulo II. Também uma citação de São João Crisóstomo: não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Hoje, nosso comentário adicional é outra catequese sobre os mandamentos do Papa Francisco, proferida na audiência geral na Praça de São Pedro, no dia 12 de setembro de 2018. Estimados irmãos e irmãs, na catequese de hoje, voltamos a falar do terceiro mandamento, sobre o dia do repouso. O decálogo promulgado no livro do Êxodo é repetido no livro do Deuteronômio, de modo quase idêntico, com a exceção dessa terceira palavra, onde temos uma diferença preciosa. Enquanto no Êxodo, o motivo do repouso é a bênção da criação, no Deuteronômio, ao contrário, ele comemora o fim da escravidão. Nesse dia, o escravo deve descansar como o patrão, para celebrar a memória da Páscoa de libertação. Com efeito, por definição, os escravos não podem descansar, mas existem muitos tipos de escravidão, tanto exterior como interior. Há constrições externas, como as opressões, as vidas raptadas pela violência e por outros gêneros de injustiça. Além disso, existem as prisões interiores, que são, por exemplo, os bloqueios psicológicos, os complexos, os limites caracteriais e outros. Existe descanso nessas condições? Um homem preso ou oprimido pode permanecer, contudo, livre? E uma pessoa atormentada por dificuldades interiores pode ser livre? Com efeito, há pessoas que até na prisão vivem uma grande liberdade de espírito. Pensemos, por exemplo, em São Maximiliano Kolbe ou no Cardeal Vantuan, que transformaram obscuras opressões em lugares de luz. Assim como há pessoas marcadas por grandes fragilidades interiores que, contudo, conhecem o repouso da misericórdia e sabem transmiti-lo. A misericórdia de Deus liberta-nos, e quando nos deparamos com a misericórdia de Deus, temos uma grande liberdade interior e somos também capazes de a transmitir. Por isso, é muito importante abrir-nos à misericórdia de Deus para não sermos escravos de nós mesmos. Portanto, o que é a verdadeira liberdade? Consiste, porventura, na liberdade de escolha? Certamente, esta é uma parte da liberdade, e engajamo-nos para que seja garantida a cada homem e mulher. Gaudium et Spes, número 73. Mas bem sabemos que fazer o que desejamos não é suficiente para ser verdadeiramente livres e nem sequer felizes. A verdadeira liberdade é muito mais. Com efeito, há uma escravidão que acorrenta mais do que uma prisão, mais que uma crise de pânico, mais que uma imposição de qualquer tipo. Trata-se da escravidão do próprio ego. Aqueles que se espelham o dia inteiro para ver o ego, e o próprio ego tem uma estatura mais alta do que o próprio corpo, são escravos do ego. O ego pode tornar-se um verdugo que tortura o homem, onde quer que ele se encontre, provocando-lhe a mais profunda opressão, aquela que se chama pecado, que não é banal violação de um código, mas fracasso da existência e condição de escravos. Afinal, o pecado é dizer e fazer ego. Quero fazer isto e não me importa se há um limite, se existe um mandamento, nem sequer importa se existe o amor. O ego, pensemos por exemplo nas paixões humanas, o guloso, o luxurioso, o avarento, o iracundo,
o invejoso, o preguiçoso, o soberbo, e assim por diante. São escravos dos seus vícios, que os tiranizam e atormentam. Não há trégua para o guloso, porque a gula é a hipocrisia do estômago, que está cheio, mas faz-nos crer que está vazio. O estômago hipócrita torna-nos gulosos. Somos escravos de um estômago hipócrita. Não há trégua para o guloso e o luxurioso, que devem viver de prazer. O anseio da posse destrói o avarento, que amontoa sempre dinheiro, fazendo mal ao próximo. O fogo da ira e o caruncho da inveja arruinam os relacionamentos. Os escritores dizem que a inveja amarelece o corpo e a alma, como quando uma pessoa tem hepatite, torna-se amarela. Os invejosos têm a alma amarela, porque nunca podem ter o vigor da saúde da alma. A inveja destrói. A preguiça, que evita qualquer esforço, torna-nos incapazes de viver. O egocentríssimo, aquele ego do qual eu falava, soberbo, escava um fosso entre nós e os outros. Caros irmãos e irmãs, quem é por conseguinte o verdadeiro escravo? Quem é aquele que não conhece o repouso? Quem não é capaz de amar. E todos esses vícios, esses pecados, esse egoísmo nos afastam do amor e nos tornam incapazes de amar. Somos escravos de nós mesmos e não podemos amar porque o amor é sempre pelos outros. O terceiro mandamento, que convida a celebrar no repouso a libertação, para nós cristãos é profecia do Senhor Jesus, que interrompe a escravidão interior do pecado para tornar o homem capaz de amar. O amor verdadeiro é a liberdade autêntica. Desapega da posse, reconstrói os relacionamentos, sabe acolher e valorizar o próximo, transforma em dom jubiloso todo o cansaço, tornando-nos capazes de comunhão. O amor liberta até na prisão, mesmo se somos frágeis e limitados. Esta é a liberdade que recebemos do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!